fazia festivais de música, umas coisas assim. Eu estudava, né? Eu era um estudante também, sempre fui. Eu estudava todo dia de tarde, ia para a aula às 7 horas da manhã, mesmo eu chegando em casa às 5 da manhã, eu ia para a aula às 7 da manhã. Porque nessa época a gente podia fumar na sala, então eu ficava acordado fumando. Ele fala assim, não, onde você arrumou esse dinheiro? Eu falei, não, pai, tô trabalhando com uma banda. Isso aí não vai dar certo, não. Isso é coisa de maconheiro. Eu falei, não, pai, não é coisa de maconheiro. A banda é legal, não sei o que, é uma textura. O show era assim, começava com a banda do Lô, né, com as músicas do Lô e tal. Ficava montada 2 baterias, né, 2 sistemas de baixo, 2 sistemas de guitarra, tudo era quase que dobrado, né? E tinha piano acústico, né, que você tinha que trabalhar legal. Aí o Lô começava com a banda, tocava várias músicas dele e convidava o Bituca. O Bituca entrava sozinho, ia para o piano acústico, ficava no canto, voltava para o centro, continuava com o violão. Aí eles faziam ali umas 3, 4 músicas naquela onda, aí o Bituca convidava o Lô. Aí viu o Lô com a banda dele, aí eles tocavam junto e tinham 2 baterias tocando ao mesmo tempo, entendeu? As bandas inteiradas e, cara, era muito legal. A plateia ia ao delírio, assim. Mesmo no Marco Antônio Araújo, no princípio dos anos 80, ele usava violoncelo nas coisas. Então, assim, e ele era músico da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. E nessa época ele me ensinava a ler música para eu conseguir fazer os solos dos arranjos dele. E era arranjo de violoncelo, violão, era diferente do que tinha na época. E baixo, guitarra, bateria e flauta. E tinha trompa também. Então tinha trompa também, quer dizer, eu comecei a entrar nesse universo sinfônico nessa época mesmo, realmente. Uma tensão fodida, né? Imagina eu lá, menino, eu era novão, porra. Quando eu cheguei no Hollywood Rock, por exemplo, que foi antes, eu tava... Show 5, a melhor luz do dia de todos os festivais que eu participei era minha. A da noite eu não sabia, mas porque eu só entrava às 5 horas da tarde, velho. A melhor luz do dia era a minha. Agora, a da noite era de outros caras, porque eu só entrava às 5 horas da tarde. Aí você vai entrar no Hollywood Rock, 5 horas da tarde, com o sol, o palco não tá escuro, e tudo mais, você fala, cara, o que você vai fazer? Eu virei pro Césio com a maior humildade do mundo, falei, cara, eu preciso de muita fumaça. Ele chamou um cara lá e falou assim, dá esse menino aí o que ele quer lá, porque... E os meninos encheram o palco de fumaça. Ficou bonito. Porque a luz, apesar de não ter contraste, porque era de dia, você via que a luz tinha um conceito ali com a música que estava rolando. Você tem que se preocupar em que toda a área fique com o mesmo som. Onde entra a variação dos 3 dB que eu estava dizendo. Só que para isso, às vezes você vai ter que montar e desmontar um sistema. Ou fazer uma predição muito exata, porque geralmente não rola, porque você não tem informação do local. Então, dependendo do que você vai fazer, você vai ter que realmente ir lá e medir o local, observar o local, né? Por exemplo, se você vai fazer uma montagem em um lugar que tenha paredes laterais, você vai evitar de usar um arranjo, por exemplo, que tenha energia lateral. Aí entra o Endfire, por exemplo, que a gente estava falando antes. Nessa solução, ele pode ser útil. Tinha uma época que você conseguia comprar microfone AKG aqui. Vendia microfone AKG em loja. Depois parou com isso, quando a nossa querida ditadura proibiu totalmente a importação. A gente ficou sem, a gente tinha que
importar com contrabandista. Nós todos da música tinha que conviver com contrabando, porque o pessoal proibia, a gente precisava de trabalhar. Todo mundo, músico para poder ter instrumento, empresa de som para ter equipamento, então era muito difícil. Fiz uns festivais com o Jota também. Foi quando fiz o festival que quando deram o nome para Jota Quest foi o Tim Maia que deu, entendeu? Que foi lá em Floripa, se eu não me engano. Até então o Jota estava tendo um problema, né? Não sei se era um problema, que eles tinham que mudar o nome por causa do registro com a Hanna-Barbera, que tinha um desenho animado que chamava J-Quest, que era J-Quest, né? J.Quest, que chamava J-Quest. Aí eles tinham que mudar o nome, e a gente nas viagens ficava escolhendo nome, todo mundo ficava escolhendo nome. Aí um dia, nós fizemos o festival que estava o Tim Maia fazendo. Aí nós fizemos o nosso show e fomos ver. Até eu estava no técnico, na época era o cara da empresa de som, que estava fazendo, estava muito cansado. Ele falou: Pim, me dá uma força aí, fica aqui comigo, me ajuda com o PA do Tim. Aí fiquei ali, eu estava curtindo o show do cara, sou fã do cara, e né, que prazer estar ali ajudando. Aí foi quando ele, durante o show, falou assim: eu queria agradecer a presença da banda J-Quest aqui na plateia. Aí que os caras se ligaram e falaram: tá aí o nome, J-Quest. No Hollywood Rock, especificamente, foi a primeira vez que eu tive tempo de mexer numa Volite. Tempo assim, contato direto com ela. Tinha um inglês, que é o Danny Nolan, que fala português. Vem cá. Eu falei: não, eu queria ver se podia fazer isso pra mim. Ele fez uma vez, fez duas. Eu falei: é só isso? Ele falou: como assim? Eu falei: é só subir o que eu quero e apertar. Ele falou: é. Quer fazer? Eu falei: quero. Ele sentou e fica aqui. Ele ficou batendo papo e eu fazendo. Mexendo, aprendendo na tora, fazendo um tanto de coisa. Quando eu não sabia, eu perguntava, ele vinha e me ajudava. E voltou lá e eu fiz meu show felizão, assim. A mais difícil é a pressão, quando você é novo, né? Hoje já é mais tranquilo, hoje é. E essa época eu usava uma Stanner de 16 canais para fazer o palco, que eu tinha escutado falar que tinha algumas bandas que tinha uma mesa que fazia o palco. Aí eu tive que descobrir uma forma de fazer isso. Aí eu fiz um multicabo com um splitter. E os multicabos nessa época não era igual o XLR, não era banana mesmo. Assim, enfiava o bananão numa coisa. Eu fiz de madeira um carretel com isso, com splitter para mesa de palco. E a mesa de palco, como era uma mesa que não era mesa de palco, ela tinha 2 auxiliares e mais LR. Você fazia 4 mandadas. Eu cheguei a fazer bolar um arranjo com a ZBM mesmo. Um arranjo que o comportamento dele tem o comportamento de um arco virtual. Testamos em grandes espetáculos, tipo Olé. Andamos com ele em 6 cidades. E em todos eles uma área muito grande. E o que a gente pôde perceber é que se ganha mais profundidade, ou seja, mais harmônicos inferiores, tá? E você tem um ganho de energia maior. Com isso, gastando pouca energia para poder controlar a volta do grave. Antes de começar a pandemia, o Emílio chegou a querer levar ele para S, para apresentar. Cheguei até a fazer uma apresentação para ele, em que ele tirou as mesmas conclusões que a gente. Ganho de energia, pouca energia para poder controlar e uma maior profundidade. Que aqui em BH, mesa digital começou a pegar e as pessoas começaram a querer, isso aí foi em 2010, por aí. O pessoal retardou muito isso, mas eu fazia show com mesa
digital desde o princípio dos anos 2000 e final dos anos 90. E o pessoal falava assim, eu não gosto de mesa digital, não gosto porque eu não sabia nem olhar para a mesa, né? Pro não sei o que, depois 02R, depois 03D, e eu tenho essas mesas até hoje, né? Que elas estão num esquema que eu chamo Museu do Murilo. Saindo da parte do analógico, né, vieram os digitais, que a princípio causou até muito receio com alguns técnicos, né, que não tinham muito recurso, não tinham conhecimento, né? E o mundo digital foi entrando no mercado do áudio, assim, foi uma coisa avassaladora. Então, a maioria não tinha conhecimento de como operar uma console digital, né, um equipamento digital. Então, isso no início causou muito receio. A gente só empilhava as coisas da melhor forma e, sim, né, tinha uma preocupação em colocar grave com médio grave, né? Tinha os problemas de fase, de acoplamento de um componente com o outro. As distâncias são muito grandes, né? Então, o line também tem essa vantagem, que os componentes estão todos perto. Daí você tem um menor problema de fase. Não demorou muito não, com a chegada do line não demorou muito não, porque a diferença é muito enorme, né? É um abismo de diferença entre uma coisa e outra. O line, mesmo que você não tenha bastante caixa para poder fazer a área, ainda assim você consegue um sistema com um menor problema de fase. Com isso, melhor resultado. Que uma coisa também que mudou muito, né? Depois que eles inventaram, que eles sacaram que o neodímio era um metal fantástico para poder fazer imã, e aí os alto-falantes começaram a diminuir de tamanho, começaram a funcionar de verdade, né? Precisa fazer orquestra, quando falando de 15, de papel ali, com aquela bobina estranha que tinha antigamente, era muito difícil, porque não tinha timbre. Então hoje em dia você tem timbre. Então o maestro consegue perceber esse timbre bom que vem de fora também. Nos anos 80 a gente tinha muito par 64, que era lâmpada de muito calor. Aí depois vieram os LEDs, depois vieram os moving LEDs. Naquela época os movings eram de espelho. Aí depois foram chegando os movings que giram a cabeça inteira. O espelho ele tem uma limitação, entendeu? Ele só vira até aqui, assim. O moving de cabeça gira de cabeça para baixo. E isso, só pelo fato da aparelhagem ter mudado, você já muda o conceito de fazer, a maneira de fazer a luz. E, vindo ainda o advento da MA, que é uma mesa fantástica, que você tem que, é um sistema novo, que você tem que entender o formato todo, muda completamente assim, o negócio. Você pode, eu como um senhor da iluminação, ainda gosto muito daquele tipo de luz que era feito lá. E às vezes é até legal, dependendo do espetáculo, é uma ideia. Mas a maneira de fazer luz mudou, sim. Eu não comecei como DJ, né? Eles chamam a gente de DJ, mas o DJ veio do disc jockey, que era o operador que trabalhava em rádio, que ele tinha que falar e colocar as músicas em vinil. A gente trabalhava com vinil e fita de rolo na época, cartucheira, cartucho. Em rádio era muito assim. Mas eu vim, o meu começo mesmo foi assim, fazendo festa, com som mecânico. Aí quando chegou na segunda-feira, eu acordei com o Ricardo Cox na minha cama, me sacudindo, falando assim, você vai fazer a luz toda. Eu falei assim, o quê? Eu nem acordei, que papo é esse? O cara que ia fazer, o iluminador que ia fazer, vai viajar com overdose. E o show é sexta. Sexta-feira, dia 13 de agosto, e você tem que se virar. Eu falei, não, eu preciso me dar as músicas. Aí ele já tava com a fita demo já. Eu tenho a Pato Fu demo, eu perdi a fita, mas eu ganhei a Pato Fu demo antes de sair para todos os lugares do mundo. E fiquei ouvindo. Ouvi segunda,
Houve terça, quarta-feira eu fui montando o roteiro, estudando música por música, o que eu ia fazer, o que tinha lá. Aí me falaram por alto qual equipamento que tinha. Quando eu acertei tudo na quarta-feira à noite, chega o Ricardo, o Giramundo vai participar com a gente. Amanhã tem uma reunião lá, vamos lá com a gente. Lá vai a gente para a reunião do Giramundo. O Giramundo pede 10 elipsoidal, por causa disso que vai entrar uma bruxa, vai ter um castelo, vai ter um capeta, vai ter um não sei o quê. Eu já tava louco. Falei, porra, a luz toda que eu fiz no susto, eu vou fazer de novo. Aí passei a noite toda escrevendo o roteiro de novo para fazer um negócio para estrear na sexta-feira, que era o lançamento do Roto Music de Liquidificar Pum. Eu volto para a luz nesse dia. Então a gente carregava o caminhão, pegava a estrada, eu algumas vezes ia na cabine, quando não tinha jeito ia no baú, dormindo, era proibido, mas todo mundo ia querer, gostava de andar, era no baú mesmo, né? Não tinha segurança, mas era mais seguro e eu sempre conseguia dormir. Chegava, montava tudo, ligava e às vezes tinha até que operar o som para o artista, né? Então era esse trabalho, por isso aí foram muitos anos. E nessa iam se formando os profissionais mesmos, que estão aí até hoje. Hoje tem professor aí que trabalhava comigo, né? Me ajudou muito a carregar caixa, montar PA, ligar e aprender. Hoje são professores famosos, aí, são técnicos e operadores famosos de muitos artistas. Então todo mundo passou por essa escola, que realmente é uma boa escola, entendeu? Então eu consegui e percebendo como era a melhor forma. Eu testei sempre, eu errei muito. Mas eu sempre era fácil de perceber o que estava errado. Eu percebi o erro logo de cara. Eu falava, não, isso aí, desse jeito, isso não rola. E aí eu voltei e falei, não, vou estudar. Larguei tudo e fui fazer contabilidade. Aí dei uns, sei lá, não me lembro ao certo, assim, só sei que eu estava sem dinheiro, não tinha o que fazer, a contabilidade não era uma coisa que eu curtia muito. Falei, cara, tô na merda, eu tô sem dinheiro para fazer nada, não consigo... Aí falei, vou montar uma banda. Aí montei minha primeira banda.